Muitas pessoas perguntam para mim, pastor, coronavírus é um anúncio do final dos tempos? É uma praga? É uma praga. Mas, amados irmãos, a praga, ela já vinha como uma manifestação daquilo que Deus trazia como punição para o homem e também como tratamento para o homem, para que ele pudesse se arrepender dos seus maus caminhos. Isso desde Deuteronômio, o Senhor já estava trazendo essa direção que quando o Senhor estendesse a mão sobre qualquer ação que movimentasse um tipo de praga, o povo do Senhor era para ficar em casa. É difícil para nós conseguirmos entender muitas vezes esse princípio de uma praga que vem para punir o mundo. Irmãos, muitas coisas aconteceram durante toda a nossa história. E a maior de todas as pragas, durante 100 anos, matou 1 bilhão de pessoas. E hoje é tratada normalmente, é a tuberculose. Isso pode trazer um endurecimento no nosso coração. Durante 100 anos morreu 1 bilhão de pessoas. Você pode imaginar, 10 milhões de pessoas aproximadamente morreram por ano, por causa de uma praga que veio. E varreu no século passado até metade do nosso século. Ou não, século retrasado e século passado. Nosso século não chegou. Mas isso traz muitas vezes no coração da gente que vai dar tudo certo, não, isso aí é assim mesmo, não, o ser humano passou várias vezes por isso. Não se esqueça, amado, esse pastor já falou várias vezes na igreja, as pragas que Deus permite chegar até nós sobre a terra é para que o homem receba de Deus um sinal, para ele deixar sua corrupção, para ele abandonar os seus maus caminhos. Isso está registrado na palavra de Deus todo o tempo. Nós precisamos entender que esse é um tempo de abrir o nosso coração. Não é um tempo para a gente trazer o Apocalipse para um momento, mas nós precisamos entender que os dias são extremamente complicados. E quando nós vamos olhar para o Apocalipse, e já fizemos estudos sobre ele, nós vamos ver bem claro. A primeira parte do livro, ele está falando para as igrejas, ele está falando um despertar, está fazendo uma direção cronológica do que é uma profecia que chega para nós. Do capítulo 6 ao 8, há toda uma descrição que João traz para nós, dizendo que chegou a hora de abrir os selos. São quantos selos? A Bíblia diz que são 7 selos. Ele começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 8, quando o Cordeiro abre o último selo. E ele abrir o último selo, você vai ver, no capítulo 8, versículo 1, 2, 3, você vai ver que o Cordeiro abre o último selo e então começa a tocar as 7 trombetas. É dado a 7 anjos 7 trombetas. Olha que engraçado. Primeiro 7 selos é a referência de toda ação no reino de Deus no céu. Quem é que pode abrir os selos? Só o Cordeiro. Quem é que pode revelar as coisas que estavam ocultas? O Cordeiro. Quem é que poderia? E nós estamos falando que João se desesperou porque olhou para todos os lados lá diante da revelação e não achou um digno. Não tinha um anjo digno, não tinha um homem digno, não tinha um dos seres viventes dignos. Não tinha um dos serafins, dos querubins. Ninguém podia abrir o livro e desatar, quebrar os 7 selos. Até que foi dado para João a palavra dizendo: fica tranquilo, aquele que esteve morto, mas agora está vivo, ele tem poder para abrir os 7 selos. E ele, quando abre o 7º selo, agora então entra os anjos, cada um com sua trombeta. E Paulo já usa essa referência dizendo ao soar da última trombeta. Mas
Na descrição do Apocalipse, traz para nós as 7 trombetas, e aí a gente vê a ação dos anjos. Ou seja, se você olhar o capítulo 8, você vai perceber muito bem que há uma descrição dessas trombetas, de uma manifestação do reino dos céus com a interação dos homens. O reino de Deus com o reino aqui na terra, que antes era o reino todo do maligno, e agora Jesus veio e anunciou o reino, e agora existe representantes do reino de Deus na terra. Ou seja, o Cordeiro é responsável por abrir as coisas ocultas. 7 selos. Os anjos são aqueles que abrem a ação do reino de Deus e a punição para aqueles que são contrários ao reino de Deus. E no capítulo 15 nós vamos ver 7 flagelos. Olha só, 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos. Os 7 flagelos são única e exclusivamente para os homens. Os segredos de Deus, a Bíblia diz que quando o Cordeiro abriu os selos, o céu não sabia, os anjos não entendiam. A igreja oculta estava oculta de todos, menos do Deus que desde o princípio constituiu Cristo como sacrifício, como o resgatador, como aquele que traria e consumaria todas as coisas em si e apresentaria para o Pai para que tudo se tornasse para a glória dele. Essa é a grande diferença. Nós estamos passando em que época disso aqui? Nós estamos vendo que a ação dessa. A história nos diz que os selos estão se abrindo, o Cordeiro está manifestando as coisas que antes eram ocultas. A palavra diz para nós que as trombetas estão tocando. E quando nós entramos dentro de um conceito, o que é uma trombeta? Paulo, quando fala do dom de línguas, ele diz que se a trombeta for tocada num som que não é compreendido, como que o exército vai se levantar para ir para a batalha? A trombeta é quando o céu se levanta junto com a terra para manifestar os desígnios de Deus. É simples. Trombeta significa um aviso. Tanto é que, ao soar da última trombeta, a Bíblia diz: os mortos ressuscitarão. Ela traz para nós uma definição e um chamamento para as coisas que vão acontecer. Isso é essencial para o nosso entendimento de que o coronavírus, que uma peste, que uma condição que está aí, elas podem sim ser uma manifestação de Deus para dar um aviso para nós, para que possamos entender e tenhamos no coração privilégios dos quais os homens deste mundo não conseguem ter. Porque estamos no Cordeiro, então as coisas ocultas não estão mais. O Cordeiro se revelou a nós. Nós que não tínhamos esperança, através da cruz de Cristo, fomos trazidos à reconciliação. Somos parte de um reino, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que circulem aqueles que nele esperam. Somos aqueles que estão e agem no mundo como trombetas, trazendo o mundo ao despertamento para que se voltem para o reino de Deus. Somos sim a igreja para esse fim. Mas e aqueles que não quiserem, pastor, fazer parte das coisas ocultas, dos mistérios de Deus revelados pelo poder do Espírito Santo? Nós não podemos fazer nada. Aqueles que não conseguem entender que ainda que no meio desse vírus, que eu creio que mais cedo ou mais tarde, Deus, pela sua misericórdia e pelo clamor do seu povo, dará para nós a cura disso. Trará para nós a cura e nós vamos nos alegrar. Mas o mundo vai olhar para isso e vai dizer: é mais um sinal de que a ciência evoluiu. Virando as costas para Deus. A ciência tem o seu valor, os médicos têm o seu valor, os enfermeiros têm, mas o clamor nesse tempo não é daqueles que podem socorrer a carne, o clamor nesse tempo é daqueles que podem socorrer o espírito, e ninguém nessa terra pode dar uma resposta que não seja a igreja.
Ninguém pode dar uma resposta para o mundo se não for nós. Se não for a nossa oração, se não for o nosso arrependimento, se não for a nossa busca, se não for a nossa intercessão. Ninguém pode dar uma resposta se não for aquele povo que é guiado pelo Senhor dos mistérios. Que o mundo, numa hora dessa, se desespera. Mas nós apenas anunciamos, como uma trombeta, que o tempo está se aproximando. Os flagelos são para aqueles que jamais encontrarão no coração um desejo de transformação. 3 partes que cabem para todos aqueles que são seres humanos. O Cordeiro, aquele que tem poder para abrir os selos. Ele veio ao mundo para que nós pudéssemos ter acesso às coisas escondidas. Coisas escondidas que estão lá no nosso coração. Segredos que estão lá dentro da nossa vida. E que precisam profundamente ainda de um arrependimento. Coisas que estão ainda permeando nossas mentes, trazendo para nós angústia, trazendo para nós raiva, trazendo para nós divisão. Essas coisas ainda precisam ser extirpadas do nosso coração. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele sonda os nossos corações, porque ele sonda o próprio Deus. Graças a Deus que ele sabe o que está oculto e escondido na minha vida. Mas ele conhece também o seu coração. Esse tempo traz para nós não uma ressalva do que o mundo está passando. Eu não preciso tocar no que precisa fazer ou não, como o pastor Yuri mesmo falou ainda há pouquinho. Você sabe as responsabilidades, é só ligar a televisão, tem um monte de informações. Eu não vou trazer informações que a televisão está trazendo, que a internet está trazendo. A minha função aqui é ser pastor, pastorear um rebanho e suplicar para que esse rebanho permaneça fiel até o fim, porque a palavra diz, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Não é para olharmos as coisas na direção da história, é para olharmos as coisas diante da vontade de Deus. Não é para olharmos as coisas como um ato de vai e vem, é uma caminhada que não tem mais volta. O ser humano desconsidera os caminhos de Deus porque ele não conhece. Mas a igreja conhece os caminhos de Deus, ela sabe de onde provém a sua fé, ela sabe de onde provém a sua salvação e ela precisa ter uma resposta para isso. Nós precisamos ter uma resposta para isso, irmãos. Nós temos por obrigação ter uma resposta para isso e urgente, e essa resposta começa com o joelho dobrado, começa com a palavra irrigando o nosso coração, começa com a ação da estrutura daquilo que Deus nos colocou nesse tempo para tirar um tempo para Ele. Para tirar um tempo para ficar com Ele. Antes não tínhamos tempo para nada. E muitas vezes preguei na igreja dizendo que o ídolo dos últimos tempos era o tempo. Mas eu quero dizer que quando a gente clama por tempo, o Senhor ouviu e arrumou tempo para todo mundo. Mas o que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com a nossa vida? Nosso coração está ligado no Senhor, na sua bondade, na glória do Cristo? É isso que precisamos entender. Nós temos a revelação, e está na palavra do Senhor, das coisas que vão acontecer. Temos, mas não é para a gente ficar olhando para o futuro, é para a gente, quando ver as coisas acontecendo, saber que o nosso coração vai permanecer diante do Senhor, na direção daquilo que Ele produz para nós. É intento, é desejo, é vocação da igreja saber o seu lugar e saber o que fazer nas horas de maior dificuldade. E nada melhor do que o Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus mesmo diz, a partir do versículo 16, que ele iria rogar o Pai e ele daria para nós o Consolador, com um único objetivo. Diz assim no capítulo 14, versículo 16 do Evangelho de João: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
não é algo passageiro. O Espírito Santo é para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aonde está a verdade? Não está no mundo. Não está nas coisas do mundo, não está no desespero do mundo. A verdade está no Espírito da verdade. É Ele que é. Porque a Bíblia diz que o mundo não pode receber, porque não o vê. Nós o vimos. Nós sabemos que Ele está conosco todos os dias. A Bíblia diz, nem o conhece, nós o conhecemos. E aí ainda diz mais Jesus, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita conosco, é a nossa morada. Ele sabe muito bem os nossos desejos e Ele sabe muito bem o que trabalhar em nós. Não podemos estar diante de qualquer circunstância do mundo órfãos. Olha o que diz o texto, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco. E o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Olha, se Jesus vive, nós também vivemos e vivemos nele e por ele. A Bíblia diz que quando nós temos o Espírito Santo, conhecemos muito bem o nosso resgatador Jesus Cristo, o homem da cruz. Versículo 20 diz isto. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse relacionamento com o Espírito Santo da promessa, com o Espírito da verdade, não vai conduzir o nosso coração ao engano. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Nós não seremos enganados, nós não entraremos em desespero, nós não seremos daqueles que faltam prudência. Quando começamos esse culto, abrimos o texto sagrado dizendo que a verdadeira prudência procede da manifestação daquele que teme ao Senhor. Não adianta a pessoa estar com a casa coberta de álcool gel, não adianta ela estar com a casa forrada de comida, não adianta ela estar enclausurada. Ela não possui o temor do Senhor, nada disso pode livrá-la. Mas a Bíblia diz que o prudente não é assim. O prudente, ele anda no temor do Senhor, e no temor do Senhor ele vê o caminho do Senhor diante de si, e então ele pode, diante dos seus olhos, se alegrar com o mandamento, e então ele guarda a palavra do Senhor. E então ele sente o amor de Deus, porque a Bíblia diz que esse é o que ama, esse é o que responde com amor. Ama o Senhor, e ele diz, é aquele que me ama será amado por meu Pai. Recebe resposta desse amor. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não tem como, irmãos, nós não sermos impactados por essa palavra. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos digo, estando ainda convosco. Mas, versículo 26 diz, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Glória a Deus! Nós não somos daqueles que não têm paz. Não somos daqueles que entram no desespero. Nós somos aqueles que possuem o reino e que andam no reino no temor do Senhor e que recebem do Senhor a prudência. Que diz mais? Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se amasseis, alegrar-vos-ies de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei mais convosco,
porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus trouxe o esquadrinhar da sua intimidade com o Pai, apresentando para os seus apóstolos, os seus discípulos, dizendo com toda a sua simplicidade no caminho, para que eles pudessem entender com clareza que Ele estaria com eles, que Ele faria com que cada um de nós não fosse levado a qualquer condição que não suprisse a nossa necessidade de paz, que não precisasse no nosso coração aquilo que não pudesse trazer para nós ou prejudicar a nossa vida, trazendo turbulências. Irmãos, a própria palavra diz, no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus nos ensinou isso, aflições. Mas quando encontramos a paz, quando encontramos a ação de Deus, encontramos para nós uma resposta para qualquer circunstância da nossa vida e do mundo. São tempos difíceis como cidadãos brasileiros. São tempos difíceis como homens, como mulheres, como crianças, como idosos. São tempos difíceis. Mas não são tempos para perdermos e nem nos desesperarmos. Nós não somos daqueles que regressam na fé. Nós não somos daqueles que entram no meio de uma guerra dispostos a não compreender o fim da batalha. Nós somos daqueles que no meio das coisas mais estranhas podemos permanecer com o coração tranquilo, entendendo as ações que Deus está controlando tudo. Nada fugiu do seu controle. Principalmente, nada da vida daqueles que o amam, que esperam nele e que se alegram nele. O Senhor possa fazer a nossa vida compreender com clareza os mistérios que estão ocultos, para que possamos não tirar em modo algum a nossa responsabilidade como cidadãos, mas para colocar em nós a responsabilidade de servos de Deus, que é muito maior que a responsabilidade nossa de cidadãos. A responsabilidade nossa de cidadão, sim, obedecer às nossas autoridades, estamos, sim, fazendo tudo o que nos convém. Mas a nossa responsabilidade de cidadãos do céu é fazermos com que a trombeta que soa possa vir e ser realmente observada pelo mundo. Porque a palavra do Senhor diz que ao soar da última trombeta, como nós começamos essa mensagem, afirmando, ela diz que até os mortos vão ressuscitar. Até os mortos vão ressuscitar. Preste atenção. Nós somos estes que conseguem trazer as coisas ocultas à realidade pela certeza da fé que recebemos. Não somos destes que não sabem para onde vão e que também não têm esperança do que estão fazendo. Sabemos muito bem, porque a palavra tem irrigado o nosso coração e nós somos estes, que Paulo afirma que andamos como filhos. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E aí ele está dizendo que esta ação é muito maior. Ele diz, ó, dissarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem brasileiro, nem espanhol, nem italiano, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí vem a nossa responsabilidade muito maior do que cidadãos. A nossa responsabilidade é de herdeiro de promessa.
é a responsabilidade que está acima de qualquer nacionalidade. Nós precisamos sim entender a nossa responsabilidade, saber aonde estamos e saber a vocação daquilo que está no nosso coração, porque o próprio capítulo 4 deixa bem claro que Deus envia o seu filho para que ele se torne maduro como um homem nascido de mulheres, o versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas. Nascido debaixo da lei, olha só, dentro de todas as normas normais. 5, para resgatar os que estavam nessa lei, para resgatar os que estavam sujeitos às coisas do dia a dia, a fim de que nós recebêssemos adoção de filhos, não mais filhos dentro de uma circunstância terrena, mas filhos conforme nos afirma o Evangelho e conforme nos propaga o livro profético do Apocalipse. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também somos herdeiros de Deus. Irmãos, essa é a nossa convicção. Nós somos o povo que quando vê uma praga se arrepende e clama por aqueles que não conseguem entender. Nós somos o povo que não está perdido sem direção. Embora as ruas estão bloqueadas na nossa cidade, a cidade eterna continua com as portas abertas. E o livro de Apocalipse diz que ela não tem porta. Ela não precisa mais de sol e de lua, porque o Senhor a ilumina. Nós somos daqueles que andam na luz e não precisam mais do tempo da escuridão. Não temos nada que esconder. Porque as coisas manifestadas pelo Espírito Santo trouxe em nós o vislumbrar da glória do Reino de Deus. Tudo isso manifestado por Cristo. Tudo isso manifestado debaixo da liberdade que Cristo nos dá. Somos um povo diferente. Somos uma igreja viva quando caminhamos debaixo da direção do Espírito Santo, confortados pela glória de Deus e sujeitos à obra maravilhosa de Cristo. Qual obra? Antes que Paulo trouxesse toda a tutela e toda a ação, ele mesmo já tinha falado várias vezes que não podia de nenhuma forma justificar as suas ações se não fosse por Cristo. Ele mesmo disse, se nós olharmos o capítulo 2, o versículo 17, Paulo diz, mas se procurando ser justificados em Cristo, eu vou andar na justiça de Cristo, mas nós mesmos formos achados pecadores, mas nós mesmos andarmos como pecadores. Pastor, aqui dizendo que nós não vamos mais pecar? Não está dizendo nada disso. Aqui ele está dizendo que se nós procuramos ser justificados, se nós andamos como alguém que é livre em Cristo, como que nós queremos agir e caminhar no pecado? Podemos? Paulo, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Porque nós somos ministro de Cristo. Então, ministro é quem serve um governo, é quem manifesta um reino, é quem manifesta um domínio, uma soberania. E somos nós, irmão. Aí o texto está dizendo, acaso, se eu servir o pecado, se eu servir o mundo, se eu servir o engano, então eu serei ministro do pecado? Mas eu não sou um cara que é justificado por Cristo? Eu não sou uma pessoa que anda conforme o reino de Deus? Paulo está dizendo isso com toda clareza. E aí ele diz, então, eu vou deixar de andar na certeza de que eu sou livre, justificado, santo e perfeito em Cristo, para andar debaixo da escravidão do pecado? Ele diz, então vou tornar eu, Cristo, ministro do pecado? Qual é a resposta dele? Certo que não. É claro que não. Jamais Cristo vai ser ministro de coisa errada. Ministro da desigualdade, da desinformação. Ministro da fraqueza, ministro da vergonha. Tudo isso. Do pecado? Cristo é assim? Não. Nem eu.
e nem você, porque somos justificados em Cristo. Mas se eu quiser arrumar algum subterfúgio para completar isso, o que diz Paulo? Porque se torna edificar aquilo que destruí. A mim mesmo me constituo transgressor. Eu não posso voltar a caminhar num caminho que não seja da liberdade de Cristo. E aí Paulo exemplifica com a maior clareza, aí é um dos meus textos preferidos da palavra do Senhor, quando ele diz, porque e eu posso dizer, eu também, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, eu morri para esse caminhar humano, sem saber para onde vai, andando por vários caminhos, a fim de viver para Deus, a fim de entrar no único caminho da verdade, o caminho de Cristo. Fui crucificado com Cristo. Glória a Deus. Eu e você fomos crucificados com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Aleluia. Não sou mais eu que ando nesse caminho. Não sou mais eu que ando nessa vida. Mas diz o texto, mas Cristo é que vive em mim. Ele que caminha no meu lugar. E esse caminhar e esse viver que agora tenho na carne, porque eu continuo aqui caminhando na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus. Claro que não. Não posso anular a obra de Cristo. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele não morreu em vão. Ele não é ministro do pecado, ele é ministro da verdade. O Espírito da verdade habita em nós. Ele levou a nossa fraqueza para a cruz e nos deu a vida eterna. Ele levou a nossa descendência humana que nos separava entre brancos e negros, entre povos e raças, entre nações, entre reinos. Ele nos arrebatou para que nós fôssemos um só em Cristo Jesus na cruz. Não há mais distinção. Ninguém mais é distinto. Antes, todos somos um em Cristo Jesus. E para a glória dele. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Colocar diante do Senhor essa mensagem. Que o Senhor desperte os nossos corações. Para que possamos olhar para as coisas que ainda estão ocultas para nós. Porque elas são ocultas, é porque ainda não amadurecemos o bastante. Porque em Cristo Jesus e no poder do Espírito da verdade, todas as coisas já foi revelada a cada um de nós. E nós podemos andar na convicção de uma fé inabalável. E é por essa oração que nós queremos suplicar que essa fé inabalável cresça e transforme o nosso coração nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, apresentamos os nossos corações para rogar ao Senhor uma fé inabalável. Porque Cristo se entregou a Deus inteiramente como homem. Que nós possamos entender essa verdade no poder do Espírito e possamos nos entregar totalmente como homem, para que Ele possa manifestar totalmente, ó Deus, o Deus resgatador do homem pecador. E possamos ser sinos, os sinos que tocam, a trombeta que declara, a voz que ainda clama no meio de um povo sedento e de corações, ó Deus, altivos que não conseguem se arrepender mesmo no dia da praga. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos sabedoria para glorificarmos ao Senhor por tudo que temos, por todos os dias e por todas as dificuldades que ainda virão. Mas o Senhor promete na sua palavra que bem-aventurado é aqueles que esperam no Senhor. Confiamos em Ti, esperamos no Senhor. Desperta, Deus, em cada coração o Espírito da verdade, para que possamos colocar o nosso coração em sujeição plena a esse Espírito e andarmos debaixo dessa verdade. Pois assim oramos agradecidos,
Em nome de Jesus. Amém.